Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como nós podemos aumentar a validade do nosso pão sem glúten. Bom, primeiramente nós precisamos entender como acontece o processo de envelhecimento do nosso pão, como que ele vai ficando seco, por que ele vai ficando seco. Então, basicamente é o seguinte. Dentro da nossa massa, quando a gente leva ela para assar, ocorrem vários processos químicos: gelatinização dos amidos, coagulação das proteínas, formação dos gases, evaporação dos líquidos. Então, todos esses processos, eles levam para o nosso resultado final. São eles os responsáveis por darem o resultado final, como esse aqui, um pão estruturado, que tenha uma coloração bonita, que cresça bem. Então, hoje eu vou te ensinar como você pode aumentar a validade desse pão, tendo em vista esses processos químicos que ocorrem dentro da massa. Então, basicamente, o envelhecimento acontece através da retrogradação do amido. O que é isso? Quando nós colocamos amido na nossa massa, que está presente nas farinhas, também no amido de milho, na fécula de batata, no polvilho doce, na farinha de arroz, em todas as nossas farinhas nós temos amido. Então esse amido, quando a gente leva o pão para assar, ele vai se ligar às moléculas de água e vai absorvê-las inchando. Então a molécula do amido vai inchar através da sua absorção de água. Quando nós terminamos de assar o nosso pão, que a gente retira ele do forno e deixa ele resfriando, ele vai começar o seu processo de envelhecimento, que é basicamente o quê? Essas moléculas cheias de água vão começar a se unirem. A partir do momento que elas começam a se unir, elas vão liberando essa água que elas absorveram durante o processo de cocção. Essa liberação de água é que faz o envelhecimento do pão, porque nós vamos ter perda de umidade. Consequentemente, a nossa massa vai ficar ressecada. Então, esse é o processo de envelhecimento através da retrogradação do amido. A molécula do amido cheia de água vai perder essa água e nós vamos, então, ter um produto mais ressecado, tá? E isso vai acontecer a partir do momento que a gente retira o pão do forno. Então, eu retirei do pão do forno, deixei ele descansando em cima da minha grade para resfriar, já está acontecendo o envelhecimento. Então, o que a gente pode fazer para retardar esse envelhecimento e para que nós mantenhamos a umidade dentro da nossa massa por mais tempo? Um passo muito importante que eu recomendo que você faça sempre quando você produz pães é congelar o seu pão no mesmo dia que você o produziu. Então, você fez um pão grande, não foi consumido inteiro, você vai pegar essa parte do pão que sobrou, vai fatiar, vai colocar em saquinhos de congelamento, eu já vou te mostrar como você vai fazer isso, e vai levá-lo diretamente ao congelador. Quando você congela o produto, você retarda o processo de envelhecimento. Ah, daí você me fala assim, então eu vou colocar ele na geladeira, porque aí eu já resfrio e vou manter essas características iniciais. Não, por quê? Quando eu coloco o meu produto, o meu pão na geladeira, eu acelero o envelhecimento. Então a retrogradação do amido ocorre de maneira mais rápida a partir do momento que eu resfrio o meu pão. Já se eu congelo, não. Aí se eu congelo, eu retardo esse envelhecimento. Eu trouxe aqui para você ver um pão que estava na geladeira. Eu coloquei ele ontem à noite na geladeira para você ver qual é a textura que ele fica. Ele estava super macio, só que agora, olha só, ele já está seco, bem sequinho, tá vendo? Eu não consigo nem amassar, ó, porque ele já está bem mais seco do que ontem, porque eu coloquei ele na geladeira. Então, o que aconteceu? Ele envelheceu mais rápido do que se eu tivesse deixado ele em temperatura ambiente. E mais rápido do que se eu tivesse congelado ele. Então, o que você vai fazer? Você vai fatiar o pão que sobrou no dia que você fez e vai congelar em saquinhos de congelamento. Aqui eu trouxe uma amostra, olha só. Você vai fatiar dessa maneira, vai colocar dentro de um saquinho de congelamento, vai amarrar esse saquinho, tira o ar de dentro, tá? Vai dar um nó aqui no saquinho. E aí, você vai pegar esse saquinho e vai colocar dentro de outro saquinho de congelamento e também vai fazer esse processo de amarrar, tá? Isso vai ajudar
a evitar, a diminuir a perda de umidade que está dentro dessa massa. Dessa maneira, com o pão fatiado em porções menores para facilitar o descongelamento, você vai levar o seu pão ao refrigerador, ao congelador. Então, você vai congelar o seu pão dessa maneira, fatiado. Por quê? Porque quando você quiser descongelar o seu pão, é muito mais fácil você descongelar somente a porção que você for consumir do que você descongelar o pão inteiro para pegar somente uma fatia. Por quê? Porque a partir do momento que você congela o seu pão sem glúten ou qualquer outro produto, você descongelando, você não pode novamente retorná-lo ao congelador. Você não pode congelar novamente esse produto. Por quê? Quando você descongela alguma coisa, acontece a proliferação de bactérias. Então, como é um produto perecível, se você deixa ele descongelar completamente e corta a fatia e retorna ao congelador, você vai ter uma maior quantidade de bactérias nesse produto e ele pode estragar com mais facilidade, mais rapidamente, tá? Então, você vai, congelou seu pão em fatias, quer consumir um pedaço? Vai lá, retira uma fatia e aí leve ou ao micro-ondas, ou à torradeira, uma frigideira, ao forno, o que você preferir. Se você quiser consumir no momento que você retira ele do congelador, ou se você quiser retirar na noite anterior e deixar dentro da geladeira para que ele descongele lentamente, você também pode fazer isso, tá? Então, observe só. Essa fatia aqui, ela tá bem firme, né? Bem rígida. Eu vou colocar uns 15 segundinhos essa fatia no micro-ondas para você ver como vai ficar a textura dele, tá? Para você ver que retorna a textura inicial. Por isso é aconselhável que você congele para que você, quando for consumir, você obtenha as mesmas características iniciais do seu pão que você tinha no dia que você produziu o seu pão, tá? Então eu vou colocar isso aqui no micro-ondas e vou te mostrar como fica. Olha só, coloquei o meu pão no micro-ondas, olha como ficou a textura dele agora. Tá vendo? Muito mais maleável, não quebra, não esfarela, ficou maravilhoso. Então, dessa maneira, você mantém as características iniciais do seu pão e consegue manter essa umidade dentro da massa por mais tempo, porque você vai congelar. Então, o ressecamento da massa, que ocorre principalmente com os pães sem glúten, porque as farinhas sem glúten absorvem a umidade mais do que a farinha de trigo, então nós precisamos de uma quantidade maior de umidade e assim como a gente utiliza uma maior quantidade de amido também, a gente tem esse envelhecimento mais rápido dos produtos sem glúten por conta dessa grande quantidade de amido, então o envelhecimento é mais rápido, tá? Então, se você for fazer o seu pão, eu indico que você congele logo no mesmo dia que você fez, caso não seja consumido tudo, para que você mantenha essas características iniciais, tá bom? Agora, caso você queira melhorar a receita para que você obtenha um resultado final que fique já mais úmido do que um pão feito somente com farinhas refinadas, por exemplo, você pode adicionar na sua receita farinhas ricas em fibras e proteínas, principalmente proteínas, como a farinha de trigo sarraceno, a farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, que além de proteínas também vai agregar um pouquinho mais de gordura, então você vai ter mais umidade dentro dessa massa. Então são ingredientes que agregam mais umidade para sua massa e aumentam a validade dela e a durabilidade. Mas mesmo assim, quando você utiliza essas farinhas ricas em proteínas, o ideal é que você congele o seu pão no mesmo dia que você fez, para que você mantenha as características iniciais quando você for consumir. Bom, então chegamos ao final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que você aplique no seu dia a dia para as suas produções ficarem com mais validade por mais tempo, para você consumir pães macios e fofinhos por mais tempo, tá bom? E não desperdiçar ingredientes, talvez porque você fez um pão hoje e daqui a 2 dias você deixou ele fora do congelador, ele já está muito ressecado e você vai se desfazer do produto porque não quer consumir um pão que fique duro. Então, para você evitar desperdícios também e frustrações, congele o seu pão no mesmo dia que você fizer, que você vai ter um resultado final delicioso todos os dias que você for descongelando esse pão, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que você tenha gostado desse vídeo e eu te aguardo no próximo. Um beijo!